Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma reunião científica aqui pelo Ambulatório de Endocrinologia do Exercício da Unifesp. Então, hoje, eu sou Heloísa Teodoro, sou nutricionista, doutora em saúde coletiva. Eu vou falar sobre condutas nutricionais para pacientes em uso de medicamentos para obesidade. Esse ano em específico, aumentou bastante o número de pacientes utilizando esses medicamentos, que são excelentes para o tratamento da obesidade, mas a gente precisa ficar atento, alguns sintomas, algumas questões que a gente precisa dar conta via nutrição. Então, eu baseei praticamente toda a minha apresentação nesse artigo, que traz orientações práticas para um aporte nutricional adequado para o paciente que está em uso de algum medicamento para o tratamento da obesidade. Então, a gente já sabe a função desses medicamentos, mas só para lembrar a importância deles, e para quem também, Então, eles precisam ser prescritos por médicos, em especial endocrinologistas, ou outro médico que trabalhe, que trate a obesidade, e normalmente, são prescritos agonistas de LP1 ou agonistas de GIP, agora com a tirzepatida. E qual é o objetivo, então, da utilização desse medicamento? É a redução de peso para o tratamento da obesidade, não para fins estéticos, como nós sabemos. Controle glicêmico, inicialmente ele foi criado, ele foi produzido para pacientes com diabetes, e depois com excelente sucesso que ele teve na redução de peso, ele foi utilizado também, com alguns ajustes para o tratamento da obesidade, e ele atua principalmente na modulação do apetite. Então, ele reduz a fome, e mantém o paciente com mais tempo com a sensação de saciedade. Outro benefício, que vem sendo relatado mais recentemente na literatura e que a gente vê na prática clínica também, é que os pacientes em uso desses medicamentos, eles reduzem muito aquele food noise, que a gente chama, que é o pensar ativamente em alimento, ou em alimentos doces, ou em alimentos que eles gostem muito, Aquela coisa, assim, de recém tomar o café da manhã, já está pensando que vai comer no almoço, está pensando que doce que vai pegar na sobremesa. Então, os pacientes relatam, independente do tipo do medicamento, que esse ruído alimentar não existe. E a vontade de doce também reduz muito, Pacientes, assim, que antes da utilização do medicamento tinham muita vontade de comer doce praticamente todos os dias, tinha dificuldade de controlar essa quantidade, Às vezes, mesmo fracionando ali o doce, acabava comendo em grande quantidade, mesmo sendo após uma refeição. Com a utilização do medicamento, essa vontade praticamente desapareceu, e eles não sentem mais necessidade de comer doces ou alimentos mais palatáveis e calóricos. Então, quais são os objetivos da terapia nutricional para pacientes em uso desses medicamentos? Então, em primeiro lugar, garantir uma adequada ingestão energética e proteica. Inicialmente, então, o medicamento ele traz uma saciedade muito grande e uma percepção de fome muito baixa. Então, assim, na primeira, segunda semana, realmente a gente precisa combinar com o paciente horários para ele se alimentar, porque naturalmente ele não vai ter fome, Mas ele precisa se alimentar regularmente. Então, a gente vai ter que orientar ele, a comer, combinar os horários, combinar o que vai ser consumido. E nas primeiras semanas eu procuro ter, assim, um contato bem próximo, Porque isso varia muito também de pessoa para pessoa. Tem pacientes que toleram mais, Claro que a gente vai fracionar essa quantidade, mas que conseguem comer o combinado. E tem outros que têm alguns efeitos, Se sentem mais nauseados, ou sentem uma sensação muito grande de plenitude, que realmente não consegue comer todo aquele volume, que tem que fracionar muito mais do que outros. Então, assim, os efeitos iniciais a gente precisa acompanhar cada paciente de perto, porque ele varia, tá? De maneira geral, eu tenho visto que a maioria, assim, inicialmente tem uma dificuldade, mas depois se adapta, Eventualmente, alguns têm esses efeitos mais prolongados, tá? Mas normalmente é adequado ali após passar a segunda semana. E claro, quando tem troca de dose, quando aumenta a dose, também
né, às vezes se repete essa questão de plenitude, né, às vezes de constipação, então às vezes tem algumas alterações gastrointestinais também. Prevenir deficiências nutricionais, porque em função dessa redução muito acentuada da fome, muitas vezes eles deixam de comer alimentos essenciais e também a ingestão de micronutrientes fica prejudicada, né? Preservar a massa magra, então a proteína, como também ela já é um alimento que traz saciedade, se a gente não cuidar, não avisar, os pacientes acabam deixando ela um pouco de lado e, como consequência, tem redução da massa muscular, né? Isso é muito discutido atualmente. Ah, mas o paciente vai iniciar com a utilização do medicamento, então ele vai reduzir muito a massa magra. Depende, né? Depende de como ele vai se comportar durante a utilização do medicamento. Se ele utilizar um medicamento e não fazer exercício físico, não se alimentar como deveria, possivelmente ele vai perder bastante massa magra. Agora, se ele conseguir manter uma rotina de exercícios, se alimentar, manter a meta proteica, ele vai emagrecer, vai reduzir o peso, vai reduzir gordura e não necessariamente uma quantidade tão grande de massa magra. Eu sempre falo para os pacientes que um pouco acaba reduzindo, até depende do método de mensuração e porque a gente sabe, né, que dependendo a quantidade de gordura que a pessoa tem, né, na sua composição corporal, muitas vezes, né, como a gente já viu aqui em várias aulas, a gordura, ela fica entre, né, a massa magra, ela fica entre a massa muscular. Então, quando a pessoa faz um emagrecimento, às vezes ela perde essa gordura, né, dentro da massa muscular e, como consequência, reduz o volume e, pela avaliação que vai se fazer, se tem a impressão de que reduziu massa magra, mas pode ser essa presença de gordura dentro da massa muscular. Reduzir sintomas gastrointestinais, então se apresentar náusea, vômito, não tenho visto, é mais realmente aquela sensação mais de enjoo, e constipação, também, que é relativamente comum, né, sentir o intestino preso, ter dificuldade de evacuar. E promover uma alimentação saudável e sustentável. Então, eu sempre falo que a utilização do medicamento também é um período educativo, né, para a pessoa fazer escolhas alimentares melhores, mudar o seu hábito, né, para que posteriormente, depois de atingir a sua meta de redução de peso, quando fizer a redução da dose, então estar preparado para uma alimentação mais autônoma, sem a necessidade tão presente da utilização do medicamento para o controle da fome e saciedade, né? Então, já sabemos que, já falamos bastante, que reduz a fome, aumenta a sensação de saciedade. Há mudanças em relação ao paladar, né? Principalmente em relação ao desejo de alimentos doces e hiperpalatáveis, que isso praticamente reduz. Baixa tolerância a grandes volumes e a alimentos gordurosos, né? Então, às vezes, o paciente, ele, né, mesmo em utilização de medicamento, ele vai a um evento e come fritura, né? A fritura traz uma sensação muito desconfortável, né? Então, a pessoa fica com aquela sensação de que o alimento está no estômago por mais tempo, em alguns casos ocasiona diarreia. Então, o consumo de alimento muito gorduroso não é aconselhado, porque pode desencadear ali algum efeito não desejável. Então, né, com base neste artigo, né, que eu citei ali para vocês no início da apresentação, ele traz quais são as prioridades nutricionais para dar suporte para esse paciente que está em uso de agonista de GLP-1, principalmente, ou de GIP, ou ambos, né? Então, o paciente, ele precisa estar no centro do tratamento. Isso a gente sabe, mas esse artigo, ele vem reforçar isso. Então, o paciente, ele precisa estar no centro. A gente precisa entender os hábitos dele antes de qualquer coisa e propor uma rotina que seja possível para ele, adaptando preferências alimentares, entendendo os efeitos colaterais que ele está tendo, vendo se há, né, alguma chance de ter alguma deficiência nutricional, preservar massa magra e massa óssea, né, também, que a gente tem visto. Também pacientes que inicialmente não procuram acompanhamento nutricional e depois de um tempo vêm procurar, depois de 1, 2 meses, o que eu percebo? Além de ter uma redução de massa magra mais acentuada, tem alguns pacientes que relatam perda de cabelo. Mas assim, nossa, mas eu tô perdendo muito cabelo. Aí quando tu vai ver, ele não tá suprindo
tudo que ele precisa nutricionalmente, né? Então, a gente precisa fazer essas adequações e, se necessário, claro, também fazer alguma suplementação se a gente vê que via alimento não está sendo suficiente, né? Mas sempre o alimento em primeiro lugar, e caso não seja possível fechar todas as necessidades nutricionais via alimento, aí sim a gente vai para o suplemento. Então, princípios gerais da terapia nutricional: definir, né, a ingestão suficiente, estruturar o fracionamento alimentar. Para mim é uma palavra-chave, o fracionamento alimentar, tá? Sem fracionamento alimentar, a gente não consegue trabalhar com o paciente no uso do medicamento para tratamento da obesidade, tá? Pensar na densidade nutricional, então, como ele está comendo um volume menor, né, às vezes a gente vai ter que pensar em priorizar os nutrientes naquela refeição. Então, por exemplo, se ele tolera comer um iogurte, mas ele não está conseguindo comer o volume suficiente de carne. Então, daqui a pouco, nesse iogurte, eu vou inserir o whey, que eu vou ter uma densidade proteica maior para suprir o que ele está precisando, né? E o whey no iogurte não vai dar um volume maior, enfim, não sente tanta alteração e consegue e tolera consumir. A gente também tem que pensar em algumas estratégias nesse sentido, né? Se tem náusea, fracionar, a melhor coisa é pequenos volumes. A água também é importante, porque ele também perde um pouco a sensação de sede inicialmente, então tem que estar orientando ele que ele precisa tomar água, como sempre a gente faz, né? Mas uma atenção mais importante, porque ele pode esquecer mesmo de tomar água pela redução reduzida da sede. E é importante acompanhar a composição corporal, né? Então, precisa fazer algum método além do peso para avaliar se esse paciente talvez está reduzindo muito a massa magra, né? Então, a gente tem vários métodos. Eu, por exemplo, utilizo a bioimpedância, acho que ela funciona super bem. Então, tem que escolher um método que permita fazer essa diferenciação se o paciente realmente está reduzindo gordura ou se ele está reduzindo massa magra, que vai ser prejudicial ali para o processo dele, até para depois, né? Para ele manter uma taxa metabólica basal suficiente, né? Então, a gente sabe que a redução de massa muscular traz vários prejuízos, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Então, né, em relação ao fracionamento alimentar, que para mim é uma das principais estratégias que a gente precisa pensar para esses pacientes, né? Então, refeições pequenas, nutritivas, mas várias ao longo do dia, tá? Uma coisa que eu percebo é que eles tendem a ficar muito tempo sem se alimentar. Isso é ruim, né? Então, por exemplo, às vezes toma um café da manhã, vai almoçar 1 da tarde, não come nada de manhã. Devemos evitar esses longos períodos sem se alimentar. Precisamos inserir um lanche, mas um lanche que venha contribuir ali com o que a gente está precisando fechar para aquele paciente. Inicialmente, eu coloco, sim, o whey protein, tá? Porque eles têm dificuldade de comer grandes volumes. Então, é difícil fechar a recomendação proteica, que eu vou mostrar depois, que é um pouco aumentada para esses pacientes. Então, a gente tem que utilizar. Então, nos lanches, eu acabo inserindo o whey. E no almoço, às vezes eles também não toleram comer uma quantidade grande de carne, mais salada, mais arroz. Então, eu falo assim para eles, então prioriza a carne e come algum tubérculo. Então, por exemplo, come ali batata, come aipim, come cenoura, come beterraba. E às vezes os folhosos, eles não conseguem comer, porque eles já estão com uma sensação de saciedade maior. E se ele inserir uma folha naquele momento, ela vai dar mais saciedade ainda. Então, a gente tem que colocar em outro momento, né? Então, por exemplo, eu coloco ou lá... como se fosse um lanche intermediário antes da janta, os folhosos, ou eu antecipo um pouco a janta e mais tarde eu coloco ali um mix de folhas para ter, né, na alimentação deles, mas junto com a refeição principal, eles não conseguem comer a carne, o arroz e bastante salada, que é o que a gente orienta normalmente, né? Então, a gente tem que quebrar também um pouco, né, essa orientação que vem muito enraizada na gente, mas com eles não vai ser possível porque eles não conseguem, né? Ou se, por exemplo, aquela recomendação que a gente dá também de começar pela salada. Nesse momento também não é uma boa estratégia. Eu digo, começa pela proteína, pelo carboidrato e depois come a salada se tu tolerar. Se tu não tolerar, num outro momento a gente vai inserir a salada, né? A gente tem que pensar um pouco diferente, porque aqui a gente quer priorizar os nutrientes
essenciais, né, naquele dia. Ingestão de líquidos, então, ao longo do dia, mas não durante as refeições, e evitar, então, comidas gordurosas e tal, mas o azeite de oliva é recomendado, então, colocar um pouco de azeite de oliva sobre as refeições principais é uma boa estratégia até para manter a meta de gorduras boas. Então, quais são as recomendações, né? Então, dieta de muito baixa caloria não é recomendado. Apesar, né, eu sinto, assim, que os pacientes gostam da sensação de não ter fome. Eles gostam, porque para eles é uma coisa completamente diferente. Porque até então eles comiam grandes volumes e eles tinham que se cuidar muito para não comer grandes volumes. E agora, naturalmente, eles estão com pouca fome. Então, para eles é muito bom isso, eles acham o máximo. Só que comer pouco demais vai ser prejudicial para eles. Então, a gente tem que explicar isso, né? Porque para eles tudo é novo, né? Aquela sensação de não ter fome, de não precisar comer toda hora, de não precisar comer grandes volumes, né? Então, para eles é ótimo, é muito legal, mas a gente precisa dizer, bom, mas o mínimo tu precisa comer até para tu conseguir fazer atividade física, porque eles precisam manter a prática de atividade física. E aqueles pacientes que não comem o mínimo que eles precisam, eles acabam não tendo um bom desempenho na atividade física. Então, às vezes, eu puxo por esse lado, eu digo, tá, mas essa quantidade que tu tá comendo, como é que tu tá treinando? Bah, tô me sentindo fraco realmente no treino. Eu disse, então a gente precisa reforçar um pouco a quantidade para tu conseguir treinar bem e manter tua massa magra e ter um bom desempenho no exercício, né? Não adianta ir pra academia e também não conseguir ter, né, cumprir todos os exercícios que foram propostos e tal. Então, a gente precisa encontrar formas de explicar para o paciente que pelo menos o mínimo ele precisa ingerir, por mais que ele não tenha a percepção de fome para ingerir essa quantidade de alimentos. A quantidade proteica para esses pacientes ela é um pouco aumentada. Então, a orientação que veio no artigo é de 1,2 a 1,6. 1,6 eu acho bem alto, assim, e eu acabo não conseguindo utilizar para os pacientes. Então, se eu consigo 1,2, 1,3, até 1,4, tá ótimo. Mais do que isso, acaba sendo uma quantidade grande e a gente acaba não conseguindo inserir também na alimentação deles os outros nutrientes. Porque agora, como todos sabem que podem haver, né, redução de massa muscular, então eles já estão mais atentos à proteína, mas também não adianta não comer o carboidrato, porque eles também não vão ter energia para cumprir as suas atividades, vão se sentir muito cansados durante o dia, vão ter outras consequências. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali, então priorizar sim a proteína de boa qualidade, mas não deixar de lado também uma quantidade mínima de carboidrato, tá? E gorduras também, né, inserindo dentro dessas refeições gorduras boas, o azeite de oliva é uma boa estratégia, pedacinhos de abacate também, né, às vezes no shake eu digo para eles colocarem, que eles acabam tolerando bem, né, dentro de uma quantidade suficiente, não exagerada, para eles não sentir desconforto. E as fibras, então, dentro dos carboidratos, a gente vai ter que inserir alguns integrais, até para manter uma quantidade adequada de fibras. A aveia, o farelo de aveia, eu acho ele muito bom para a gente conseguir um teor bom de fibras. A chia também, né, psyllium, tem outras fontes, mas eu sou bem fã da aveia, então normalmente oriento a aveia para os meus pacientes, até porque a gente precisa de um movimento peristáltico, né, pela fibra, para que a pessoa não se sinta, né, com aquele desconforto abdominal em função da constipação, né, então até para que ele consiga regularizar a sua evacuação. Então, a ingestão proteica, eu vou falar um pouquinho de cada um dos macronutrientes. Então, para esses pacientes, como eu falei, a gente vai inverter um pouco a orientação de ordem de consumo de alimento. Então, aquela ordem que a gente sempre diz assim, começa pela salada, agora não. Eu costumo dizer, começa pela proteína e pelo carboidrato. Porque a salada, nesse momento, ela vai ficar um pouco secundária, né? Porque a gente precisa suprir inicialmente os macro e depois pensar nos micro também, mas num primeiro momento, se for necessário, às vezes a gente suplementa. Escolher fontes adequadas, né, de proteína. Então, se a pessoa não é vegana nem vegetariana, eu priorizo fontes de origem animal, carne, leite, ovos, né? E muitas vezes a gente utiliza whey protein ou outro suplemento à base de proteína para manter uma quantidade suficiente, né?
Então, eu sempre digo que a ingestão proteica, ela precisa ser suficiente, ela não precisa ser exagerada, tá? Então, tem que ter esse limite também, porque às vezes vem pacientes que só querem comer proteína, então a gente tem que explicar que o carboidrato também é importante, né? Importante fonte de energia, que é necessário manter ali no mínimo uns 40% de carboidratos para o desenvolvimento das atividades diárias, para a prática de atividade física, enfim, para toda a regulação que ele precisa também. Né? Claro que está se dando uma ênfase maior na proteína, mas a gente não pode esquecer, né, do carboidrato, da gordura e dos micronutrientes. Então, eu acabo priorizando os integrais, né, que é uma orientação geral, mas não nem tanto os folhosos, mas os integrais. Então, por exemplo, ele tolera comer um arroz integral, ótimo. Então, come lá uma porção de carne com arroz integral. E gosta de tubérculos, né, batata doce, aipim, ótimo. Então, vamos também estar colocando ali. Que mais? Evitar açúcar. Bom, isso também já é uma recomendação básica, né? Mas a gente evita o consumo de açúcar e carboidratos refinados, exceto se for um pré-treino, né? Como a gente sabe. Então, às vezes, a pessoa almoça e vai fazer o treino lá mais para o final da tarde. Então, às vezes, a gente coloca um lanche, que vai ser um pré-treino, e nesse momento a gente vai usar um carboidrato mais refinado para suprir o que ele precisa no treino. É comum, né, eu ver na prática o paciente almoçar e treinar depois do trabalho e não comer nada o dia inteiro. Aí, claro, às vezes ele diz, mas às vezes eu tô tremendo, eu tô me sentindo fadigada. Eu disse, sim, tá faltando energia para tu conseguir fazer o teu exercício. Então, vamos inserir ali no meio da tarde um lanche, né, ou se ele não consegue ali 1 hora antes dele treinar, comer alguma fonte de carboidrato. Pode ser uma banana, pode ser um pão com mel, que aqui o pessoal gosta bastante, né? Ou não quer colocar o mel, então pode ser um pão com uma geleia, enfim, né? Que tenha pouca adição de açúcar. Então a gente pode pensar em algumas opções que faz sentido para a preferência alimentar do paciente que ele consiga inserir na sua rotina, mas ficar sem nada e praticar o exercício não é interessante. Incluir fibras gradualmente, né, devido à questão de distensão abdominal. Então, inicialmente, talvez nas primeiras semanas a gente não consiga cumprir a meta de fibras, por essa questão de volume, mas a gente pode inserir ela nos shakes, né, por meio de psyllium, por meio de farelo de aveia, por meio de chia. Então, a gente vai encontrando outras estratégias para suprir essa necessidade. Mas é importante a gente fornecer fibras para o funcionamento intestinal. Tá? Então, aqui as fibras, elas não vão vir tanto de vegetais folhosos, mas mais de alimentos integrais e grãos, né, que ele acaba tolerando mais, né, e sementes, né, como a gente falou anteriormente. E as gorduras, então, a gente vai priorizar as gorduras boas, né, mono e poliinsaturadas, oleaginosas, o azeite de oliva, o abacate, né, evitar alimentos gordurosos. Eles mesmos percebem que quando eles comem um alimento mais gorduroso, eles se sentem desconfortáveis, né? Até mesmo um estrogonofe, né? Um paciente, a semana passada, relatou que comeu um estrogonofe e se sentiu muito ruim, muito desconfortável, né? Aquele creme de leite realmente se tornou indigesto, né? E ele se sentiu mal a tarde inteira após o almoço. Então, eu falei assim, olha, evita ou come numa quantidade menor, ou ao invés de usar o creme de leite, faz uma receita que tu faça com leite em pó desnatado, por exemplo, se tu tem vontade de comer, ou com iogurte, se tem vontade de comer o estrogonofe. Você me relatou, não é uma coisa que eu tenha vontade, foi uma coisa eventual. Eu disse, então evita, né? Procura escolher alimentos que não tenham gordura para tu não sentir esse desconforto posteriormente. Inclusive náusea, né? Porque a gordura ela demora mais para digerir, né, ainda mais com a utilização do medicamento, ela permanece mais tempo no estômago e a pessoa fica nauseada ali a tarde toda, tá? Então, não é algo agradável e, às vezes, inclusive, pode ter diarreia. Então, em resumo, o que a gente tem que pensar? Né? Fazer refeições pequenas, regulares, né, durante todo o dia, então a gente precisa fazer essas combinações com os pacientes. Às vezes eles dizem assim, mas eu esqueço. Eu digo, então, tu vai ter que colocar um despertador, tu vai ter que criar alguma forma, mas tu não pode ficar a manhã inteira, uma tarde inteira sem se alimentar, porque o teu consumo nas refeições principais está baixo. Então, a gente precisa dos lanches como uma estratégia para suprir o que tu precisa nesses momentos, né? Então, de maneira geral, eles entendem e se esforçam para fazer os lanches.
Outra queixa, não é queixa, mas fala recorrente é que à noite eles não toleram comer grandes volumes. Então, para quem gosta de peixe, deixar para a noite o peixe ou o atum, ou até mesmo a sardinha, para quem gosta, é uma boa opção, porque ela é de mais fácil digestão. Então, eles toleram comer, né, um atum com uma batata, ou um peixe grelhado, uma coisa assim, é mais tolerado à noite, né, do que se tu colocar, por exemplo, até frango à noite, eles acabam não se sentindo desconfortáveis para dormir. Então, eu prefiro deixar para a noite uma proteína de mais fácil digestão, e daí deixa a carne bovina, ou peixe, ou frango, desculpa, para o almoço, né? Então, eu faço assim, então, a carne vermelha, né, no almoço, e o peixe na janta, né? E às vezes não coloco também, né? Vou alternando o tipo de proteína ao meio-dia, mas à noite prioriza o peixe, ou às vezes até mesmo o ovo, né? Que acaba sendo melhor tolerado do que uma carne, né, vermelha. Então a gente tem que pensar também nessas adequações que são necessárias, né? Então à noite a tolerância é menor, até porque às vezes eles se sentem desconfortáveis para dormir, não dormem bem e se acabam comendo algo que não, que vai demorar muito para ser digerido, tá? Então, a gente tem que pensar no equilíbrio energético gradual, evitar restrições calóricas excessivas, a gente já falou sobre isso, manter um aporte suficiente de micronutrientes, né? Então, avaliar. Então, por exemplo, principalmente em mulheres, é comum já receber mulheres que não tinham o hábito de consumir leite derivados, por N situações. Com o consumo, com a utilização do medicamento, reduz mais ainda, né? Então, a gente vê que ela nitidamente não está suprindo a sua necessidade de cálcio. Então, a gente vai ter que suplementar cálcio e vitamina D para aquela paciente, né? Então, a gente tem que ir entendendo os hábitos que já vêm, né? E a tolerância que o paciente está tendo naquele momento e pensar, né? Se a gente não vai conseguir suprir isso via alimento, muitas vezes fazer a suplementação. Tá? Mas via de regra não é a suplementação, isso a gente precisa deixar claro, é só se realmente o paciente não tolerar, não conseguir, ou já vir, né, de um hábito de anos de não estar consumindo aquele alimento, então a gente tem que avaliar isso, né? Evitar dietas extremas, né, alguns vêm ainda com aquele conhecimento de senso comum ali, que deve-se fazer dietas cetogênicas, que deve-se fazer jejuns prolongados, que isso vai melhorar o metabolismo, então precisamos desmistificar esses conceitos e dizer que não, que é o contrário, que ele precisa se alimentar com maior frequência para suprir o que ele precisa e evitar outros problemas que possa se ter, como a redução da massa muscular, como possível perda de cabelo, como mais para frente ali uma redução de densidade óssea, né, em função de não estar se alimentando de forma suficiente. Já falamos sobre a restrição de alimentos gordurosos, principalmente frituras, creme de leite, essas coisas que não são bem toleradas. Reforçar a hidratação, né? A sensação de sede é reduzida, então eles vão ter que ter o hábito de se monitorar e tomar água aos poucos durante todo o dia e evitar de tomar líquidos durante a refeição. Agora sim, essa recomendação é bem forte porque o volume já não é muito grande, se ele ainda tomar ali um suco junto com o almoço, pronto, ele já não vai conseguir, vai comer menos ainda do que ele comeria. Né? Então, a gente tem que priorizar. Então, o suco é uma coisa que a gente não oferta nesse momento. Né? Talvez mais para frente, que ele já estiver mais adaptado com os efeitos do medicamento, e se ele gostar muito de suco, a gente vai inserir, senão, né, muitas vezes não vai ser uma boa estratégia. O shake, sim, né? Daí um shake com whey, com leite, com fruta, com a fruta inteira e tal, como um lanche, é uma opção legal, tá? Então, observar a ingestão de fibras e o funcionamento intestinal. Também não são todas as pessoas que têm constipação, tá? É um efeito relativamente comum, mas não são todos. Se o hábito intestinal está normalizado, ok, também não precisamos ter essa preocupação tão extrema. Avaliar o que o paciente nos traz como sintomatologia. Né? Então, como eu falei, é bem variável também de pessoa a pessoa. Mas é possível, né, e é frequente que ocorra a constipação. Então, priorizar o consumo de frutas, né, vegetais, enfim, os alimentos integrais que a gente já conversou. Minimizar o consumo de ultraprocessados, açúcares, farinhas brancas, bebida alcoólica e bebidas açucaradas. Bebida alcoólica é algo que eles ainda permanecem,
né? Então, eu já tive que conversar com alguns pacientes que eles estão em uso de medicamento, mas no final de semana consomem muita bebida alcoólica, né? Daí eu digo, olha, né, nesse momento a gente vai precisar fazer uma educação, reduzir a quantidade, mas eu vejo que a bebida alcoólica nem sempre eles reduzem tanto, né? O doce, tranquilo, mas a bebida alcoólica às vezes é uma coisa que tem que trabalhar um pouco mais com o paciente para ter essa redução, tá? O monitoramento é fundamental, então a gente vai entender, né, como está sendo para cada paciente, mas pelo menos, assim, inicialmente a cada 15 dias eu marco um retorno e depois espaço para mensal, mas tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma orientação, tem que ter uma avaliação, né, porque senão eles acabam achando que é normal não consumir o que precisa, né, e depois desenvolvem deficiências, né, a médio e longo prazo. Enfim, verificar aversões, isso também muda, né? Então, eu percebi uma paciente que tolerava super bem iogurte, daí chegou uma hora que ela não tolerava mais iogurte, daí a gente teve que trocar ali os lanches dela, porque ela enjoou de tudo que tinha. Então, enfim, e outros não, né? Entram numa rotina e consomem sempre a mesma coisa, fazem pequenas alterações, então tem que monitorar muito pessoa a pessoa, né? E normalmente essas aversões surgem quando há um aumento de dose, né? Então, às vezes, aquela paciente foi quando ela aumentou de 5 para 7,5, ela não conseguia mais, ela enjoou do iogurte, não queria mais saber do iogurte. Daí a gente inseriu um shake diferente, com whey, ela tolerou, e tá tomando aquele shake. Claro que eu sempre oriento diversificar as frutas que são adicionadas, né? Para não ficar sempre com o mesmo sabor, como ela tem essa tendência a enjoar, né, do sabor do alimento. Então, por isso que é importante o acompanhamento. A gente não vai se dar conta disso, e às vezes o paciente vai deixar de comer porque não está tolerando e vai ficar, né, novamente lá um longo período sem se alimentar. Aqui eu coloquei, né, como se fosse uma brincadeira de alguns padrões alimentares que a gente vê. Alguns parecem ser saudáveis, mas não são, tá? Então, são alguns conceitos que os pacientes veem. Por exemplo, esse card aqui, número 1, ele tem bastante proteína, né? Então, o paciente acha assim, não, tem bastante proteína, tá tudo certo. Mas essa é uma dieta low carb extrema. Ela não chega a ser cetogênica porque ela não tem tanta gordura, né? Que a cetogênica também tem que ter gordura presente. Mas assim, tem pacientes que chegam só comendo ovo de manhã, só um peixe ou um pedaço de frango no almoço e mais uma carne à noite e acha que tá ótimo. Ok, ele pode estar muitas vezes suprindo a quantidade proteica, mas a gente não pode esquecer do carboidrato, né, e dos outros nutrientes que a gente precisa suprir, sem falar que 3 refeições, que é o comum que eles veem, mas não é suficiente, a gente precisa fracionar e colocar lanches aqui também. Esse aqui também é outro exemplo, né, tem um pouco mais de carboidrato, mas acaba ficando restrito a 3 refeições, uma quantidade, né, pequena de carboidrato, aqui está praticamente proteína, tem um purê ali, né, tem uma chia ali, mas mesmo assim é uma quantidade muito baixa. Então, por isso que é importante a gente inserir os lanches para colocar uma diversidade maior de alimentos. Essa aqui já está um pouco melhor. Esse padrão alimentar, ele foi baseado na dieta do Mediterrâneo, adaptada, então já tem uma quantidade de carboidrato melhor, mas ainda assim a gente pode inserir, por exemplo, um lanche da manhã, né, à tarde, se ele não tolerar um volume muito grande no almoço, a gente pode colocar 2 lanches. À noite é melhor deixar um alimento mais leve mesmo, tá? Porque eles não conseguem consumir algo muito pesado, que se sentem desconfortáveis à noite. Mas aqui já é um padrão melhor, né? Um padrão baseado no Mediterrâneo, adaptado um pouco à realidade brasileira. Esse aqui, completamente industrializado. Também encontramos pacientes com esse perfil, né? Ah, então tá, então eu vou comprar tudo que tem no mercado que é proteico, vou comer durante o dia, né? Então, começo com whey, com barrinha, depois eu comprei lá o macarrão proteico, que é só eu aquecer no micro-ondas, depois de tarde eu como iogurte proteico, à noite uma panqueca proteica, né? Não, é uma falsa impressão de uma alimentação saudável, que é uma alimentação ultraprocessada, muitas vezes,
desnecessário comprar tudo proteico, né? E tá faltando alimentos in natura, minimamente processados, né? Provavelmente micronutrientes também tá deficiente. Então a gente tem que ficar alerta, né? Alguns padrões alimentares que chegam até nós parecendo ser saudável, tá? Esse aqui, então, pior ainda, é um ultraprocessado com mais aditivos ainda, né? Com vários produtos aditivos acrescidos à lista de ingredientes, mas ainda temos pacientes nesse perfil. Bom, gelatina diet, assim, ó, muitos consomem, né? Eu digo, não, olha, tu já tá com o teu consumo restrito, por que que a gente vai utilizar, né, um lanche com uma gelatina diet que não vai te trazer nada de bom? Vamos inserir uma fruta, vamos inserir um iogurte, vamos inserir outra coisa aqui, até mesmo um sanduíche, se ele tolerar, uma panquequinha, se tiver como fazer, né? Mas não vamos utilizar algo que não vai te trazer nenhum benefício nesse momento, tá? E aqui, né, um padrão da dieta baseada no nosso guia alimentar, né, com alimentos da nossa região, enfim, né? E também que a gente pode estar colocando mais lanches, né, se necessário, e suprindo todos os grupos alimentares, tá? Claro que, por exemplo, ali no almoço, aquela salada, provavelmente o paciente não vai conseguir comer toda. Então, dizer para ele priorizar comer a proteína, o feijão não tem problema nenhum, deve-se comer, se ele, né, conseguir ali a quantidade que ele conseguir, arroz, feijão, carne, e deixar a salada para um outro momento que a gente pode inserir. Então, a gente pode inserir a salada na janta com atum, né, ou até mesmo com uma omelete, né, fazer uma omelete com legumes. Então, a gente tem uma diversidade, uma possibilidade ampla aqui de trabalhar com os alimentos. Mas aqui a gente vê um teor de carboidrato maior, um equilíbrio maior entre os alimentos ingeridos. Então, é isso. Eu quis trazer o que a gente tem de evidência, um pouco da prática, né? E sempre priorizar a individualização do paciente, porque, como eu falei, né, não é regra que todos vão ter os mesmos sintomas, que todos vão ter, né, os mesmos efeitos, mas a gente precisa acompanhar. Acho que a palavra acompanhamento nunca fez tanto sentido quando a gente fala de um paciente com obesidade em uso de medicamento, né? E a individualização, enfim, o monitoramento se faz muito importante, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se temos dúvidas. Tem alguém com a mão levantada, talvez? Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, alguma dúvida que eu possa ajudar? Obrigada, Ju. Aí, então é bem importante, né, a gente olhar cada vez mais, vão ter mais diretrizes. Inclusive, eu não falei aí no início, mas eu faço parte do departamento de nutrição da BESA, e a gente está trabalhando agora num manual prático para pacientes em utilização do medicamento, né? Então, a gente vai finalizar a escrita esse ano, provavelmente no início do ano que vem a gente vai publicar, e isso bem direcionado, assim, para o profissional nutricionista, com orientações práticas, com sugestões, né, baseado no que a gente está lendo nos artigos atuais e tendo também experiência na prática. Então, a gente procura, a gente vai publicar esse e-book, né, para dar mais segurança, né, que eu vejo que às vezes também o nutricionista ele fica um pouco inseguro, tá, e agora, né, como é que eu faço, como é que eu vou estar suprindo essa necessidade, se o paciente está com a fome muito reduzida, se não está tolerando, então a gente vai orientar quanto a algumas estratégias, né, para facilitar o nosso trabalho. Oi, Mauro, tudo bem? Oi, querida, maravilha. Tuas aulas são sempre esclarecedoras. Eu não queria, não tenho dúvida não, mas eu queria só dizer que é muito interessante essa coisa de como é que vai mudando sempre, né? Agora tem algumas situações que não é importante comer a salada antes, né? A gente ouve algumas aulas, ainda tem isso na cabeça, e aí agora te escutando é fantástico, né? Essa coisa de você comer a proteína antes, né? Até mesmo o carboidrato. Como é que vai mudando tudo isso, né? A gente tem que estar sempre atualizando. E aí você agora falando, eu vou poder falar para alguns pacientes sobre isso, que eles passam por essa situação que você mostrou aí. Perfeito, Mauro. Maravilha, muito bom.
Obrigada pelo elogio, mas é isso mesmo. É que nesse momento a gente vai ter que fazer escolhas, vai ter que priorizar. E Sim, às vezes, sim. e se ele comer, por exemplo, aquele pratão de salada, ele não vai conseguir comer a carne, ele não vai conseguir, Então, né? Então são escolhas. A gente vai ter que colocar num outro momento, a gente insere, e talvez não tão folhosos no primeiro momento, porque folhoso dá muita saciedade, mas realmente são coisas assim que quando a gente imaginou que a gente não ia orientar o paciente a começar a falar então, menina, salada. é É isso mesmo. muito bom, muito bom. Perfeito. Oi, Fer. Oi, eu também sou do time que não tem uma pergunta, quero só fazer elogios. A Elô realmente foi uma aula muito, muito interessante. E, e assim, eu li esse artigo, né, e uma coisa que me chamou a atenção nele foi que ele falava a respeito da gente ter sempre o cuidado de oferecer pelo menos 0,5 gramas de proteína por quilo de peso, né, que assim, não ter dietas abaixo disso. Uhum. E na hora eu pensei, nossa, mas que exagero, né? 0,5, será que alguém chega nisso? E conforme você vai vendo no dia a dia, não é raro você ver um paciente que, mesmo priorizando a proteína, ainda não consegue atingir, às vezes, nem aquele 0,8, né? Assim, realmente fazer esse trabalho muito focado, muito perto, muito nos primeiros, pelo menos no primeiro mês, esse contato a cada semana, a cada 15 dias. E eu percebo isso muito porque, às vezes, a pessoa, não sei se você pegou esse perfil, mas assim, aproveita que não está sentindo apetite e quer fazer um balaio de gato. Então, ela quer fazer o jejum intermitente, a cetogênica, tudo junto. E acaba fazendo, assim, realmente, às vezes, uma refeição no dia e mais um jantar na base de um iogurte com uma fruta, uma coisa bem, bem pequenininha. Então, acho que a gente tem, além desse desafio que você e as outras nutris da Abeso já estão trabalhando, né, na dianteira, é um trabalho realmente muito de educação nutricional, né, porque a pessoa se vê numa situação inédita e às vezes quer colocar tudo no mesmo momento e acaba prejudicando. E aí um cuidado que eu tenho, por ser muito, o que chega muito no meu consultório, né, uma mulher na fase de perimenopausa, menopausa, e que você também abordou, é a questão da saúde óssea, né, que é essa perda muito grande, além, né, da massa muscular, né, a massa livre de gordura também acaba sendo prejudicada, né, então trabalhar, eu sei que é tudo muito novo para o paciente, até para a gente, mas assim, não esquecer daquela coisa a direção é melhor que a velocidade, né? Porque Perfeito. senão essa perda não vai ser muito bem saudável para o nosso organismo, né? Ou pelo menos vai cobrir de um lado e descobrir de outro, né? Era mais isso, parabéns. Exato, Fer, obrigada. Mas é bem isso, assim, eu vejo que o paciente, ele, até por isso que o papel do Mauro também é bem importante, porque ele se vê de um jeito diferente, tipo, ele diz assim, nossa, mas eu não tenho vontade de comer doce, entende? Ele também se percebe de uma forma que, tipo assim, às vezes ele, eu até ia comer lá um doce, mas eu olhei pro doce e não me deu vontade, então ele se enxerga diferente, então também para ele é um processo estranho, e não sentir fome, ele vê realmente como, nossa, agora eu vou emagrecer e quero emagrecer rápido e vou deixar de comer, e se eu não comer o dia inteiro, eu tô bem. Ele vem com uma mentalidade errada, né? Então a gente precisa ir trabalhando isso. Não, que bom, né? Um efeito do medicamento, que bom que você está controlando a tua fome, que talvez em outro momento você não conseguiria, né? É por isso que o medicamento é orientado, mas a gente não pode, né? Eu sempre falo, isso é um discurso diário, né? Mas a gente não pode deixar de suprir o mínimo, né? E daí fazer as combinações, entender a rotina do paciente é muito importante, porque não adianta a gente colocar algo que não vai condizer com a rotina dele, né? Então, entender os horários, enfim. Então, é um acompanhamento bem de perto, né? Então, o que a gente tem que fazer ali no primeiro momento e depois que ele se adapta e já entende, as coisas fluem melhor, né? Eu tenho uma paciente de outro país que ela já está em uso há mais tempo, né? Porque o Mounjaro foi liberada há mais tempo fora. E agora ela já até aprendeu. Teve uma época que ela se aplicava, tipo, acho que era na sexta e tal, daí no final, não era na sexta. Ela se aplicava na segunda. Daí quando chegava o final de semana, ela já estava com mais fome. E daí ela acabava comendo mais. Ela se regulou, ela aplica na
quarta, que daí ela não está com tanta fome, ela tem muitos eventos lá. Enfim, ela já foi se conhecendo, já foi entendendo o funcionamento, já foi se ajustando, né? Já tem refeições mais estáveis, já sabe que precisa fazer lanche, que se ela não fizer o lanche for treinar, ela vai se sentir fraca, vai ter quase uma hipoglicemia, enfim. Então, é um processo de aprendizagem. Então, ela diz assim, nossa, o medicamento me educou. Eu disse, não, utilizou essa janela para aprendizagem, né? E é isso que a gente precisa levar. Que o medicamento ele é necessário, ele é para o tratamento da obesidade, mas se não vier acompanhado de uma educação alimentar e de prática de atividade física, ele não vai ter o efeito que se espera. Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente está também aprendendo, né? Porque para nós também é uma coisa nova, mas, de maneira geral, tem sido muito positivo, né? A gente está tendo resultados excelentes, assim, com a utilização do medicamento. Bom. Excelente, gente. Ô Elo, eu tenho uma perguntinha, uma dúvida, com relação à questão do acompanhamento da composição corporal, da mudança, né, da composição corporal. Você falou sobre a questão da bioimpedância, né? Uhum. Como é que você poderia orientar a gente numa situação onde a pessoa, o profissional, não tem acesso a instrumentos mais tecnológicos aí para fazer esse acompanhamento de composição corporal? O que você orientaria? Olha, verificar a circunferência abdominal, né, também é importante, que de certa forma é um marcador de gordura abdominal, ou daqui a pouco fazer as pregas cutâneas, né, que por mais que tu não tenha ali a mensuração direta da massa magra, tu vai medir, né, enfim, a massa gorda e fazer lá os cálculos de estimativa de percentual de gordura e tem também como estimar ali a massa livre de gordura. Enfim, algum método a gente precisa utilizar, né? Se vai utilizar as dobras cutâneas, sendo que vai ser sempre a mesma pessoa que vai fazer, usando, né, o mesmo local para avaliar, é válido, é pertinente. Vai saber se aquela pessoa está reduzindo, né, gordura, né, se ela está tendo uma perda mais uniforme, como é que está essa redução. Mas é importante ter um acompanhamento além do peso. É fundamental, assim, não dá para ficar só avaliando pelo peso, porque a gente não vai saber como é que está a qualidade dessa redução, né? E daqui a pouco até, né, fazer parceria com o educador físico, que possa avaliar a questão, né, de outras formas, né, de força muscular, enfim, né, para também avaliar como que está essa manutenção de massa muscular e da função dessa massa muscular, que é fundamental. Né? Mas eu entendo que os pacientes estão conscientes em relação a isso e, de maneira geral, eles já sabem que precisam fazer exercício, né? Essa informação já está circulando de uma forma mais fluida. Né? Então, só realmente a restrição calórica extrema, isso ainda é comum, né? Mas daqui a pouco também, né, divulgando mais as informações, acredito que vai dar, né, uma estabilizada nisso. Legal, muito bom. Parabéns, Elo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento? Não? Creio que não. Podemos encerrar então, Elo? Podemos, agradeço a atenção de todos, né? Sei que final do ano é complicado, mas quem não conseguiu participar, assiste a gravação depois. Então, muito obrigada a todos os presentes pelos parabéns ali, né? Pelos agradecimentos e pela atenção de todos. Boa semana. Parabéns, mais uma vez.